Olá, gente, tudo bem? Muito bom dia, muito bom dia. Franciele aqui do Diário de Notícias Minas, diretamente aí de... Ai, deixa eu arrumar meu pedestal aqui. Diretamente de Alfenas, para nossa região e no YouTube para o Brasil. Gente, eu tô vindo aqui hoje para fazer o resumão para vocês da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alfenas e também trazendo aí, né, para os nossos seguidores, os nossos alfenenses, boas notícias em relação a alguns pontos aí da cidade, certinho? Gente, ontem eu estava acompanhando a fala do vereador Ratinho, né? O vereador Ratinho destinou para os cemitérios de Alfenas. Bom dia, Renata. Renata, como é que tá teu irmão? Depois você fala aí pra gente, passa o feedback de como ele tá, viu? E também me passaram as fotos da onde estava o carro que bateu nele, tá? Eu passei para o Sargento Alexandre para ele tá passando para a família e tá passando também para a polícia, tá bom? O vereador Evanilson destinou uma verba de 120 mil reais para colocação de câmeras e iluminação dentro dos cemitérios, tá? Como vocês sabem, eu tenho feito bastante reclamação aqui em relação à depredação de túmulos, né? Tem aí o túmulo do paizinho do seu Edson, né? Que sempre que o seu Edson vai, arruma, né? E quando vê, vai lá, tá tudo quebrado. E é bem complicado, né? As pessoas vão lá com seus entes queridos e colocam, né, às vezes uma lápide, alguma imagem de bronze, passa nem uma semana, tchau imagem, né? E a Guarda Municipal, como está com um contingente pequeno, agora que vai aumentar porque teve o concurso, então, quem sabe agora melhora, né? Também, hoje, desde ontem, a equipe do Paulo Silvério já está trabalhando com a roçadeira lá dentro do cemitério para estar fazendo toda a limpeza. Tem um amigo nosso aqui, nosso informante 007, até eu vou limitar e falar o nome dele. Ontem teve lá no cemitério e mandou para mim uma imagem da onde os anjinhos, né, onde enterravam os bebês, e aquela parte ali ela não tem cimento, ela tá na terra, e como tem chovido muito, o mato, a braquiara, né, o capim cresce muito, então o capim estava mais alto do que ele. Então nós também já passamos essas imagens para a Secretaria do Meio Ambiente, e a gente fez o pedido para poder estar fazendo a limpeza. E, consequentemente, na hora que eu estava saindo ontem para ir para o velório, né, de uma pessoa, de um ente querido nosso, tombamos com o prefeito Fábio Florencio. E como a gente já estava falando justamente da limpeza dos cemitérios, chega para cá, prefeito! Chega para cá, secretário Guinho! Então, a cidade de Alfenas hoje tem apenas 4 roçadeiras, 4. E ele tinha feito pedido para poder comprar mais uma roçadeira para estar destinando ela para o bairro do Gaspar Lopes. Ele passou a mão no telefone, ligou para a pessoa responsável que estava já com a licitação, com as coisas para fazer essa compra dessa roçadeira. E a boa notícia tá aí. Tinha pedido para comprar uma. Ele perguntou pro Guinho na minha frente, na frente do meu marido, quantas que precisariam para ajudar a cidade. O Guinho falou: olha, eu preciso de pelo menos 15. Como ele tinha mandado comprar mais uma, ao todo agora vão ser 15. Ele mandou comprar mais 14 na minha frente, na minha presença. Essas
15 roçadeiras para poder estar fazendo mutirão de limpeza pela cidade, certinho? Então, gente, tenho essa boa notícia para vocês. Vamos ficar de olho, né? Vamos tá vendo, averiguando. Assim que chegar, se Deus quiser, a nossa cidade vai estar limpinha novamente. Porque 4 roçadeiras para uma cidade do tamanho da cidade de Alfenas é até risonho, né? Mas vamos lá, gente. Voltando aí. É verdade, Tati, realmente não é fácil, né? A equipe do meio ambiente, como até disse ontem, está trabalhando. Gente, eu tenho uma admiração tão grande pelo pessoal da varrição. Como eu disse, eles entraram pela porta da frente, eles não são cargos comissionados, né? Eles não são um processo seletivo, elas entraram por concurso, né? E não é fácil porque a cidade é grande, né? No final do ano passado, em outubro para novembro, a secretaria destinou 10 pessoas da varrição, 10 meninas, para poder estar fazendo toda a limpeza da varrição. Mas infelizmente, oi Dani, tô falando exatamente de vocês. E então, gente, precisa de mais. A cidade tem crescido, está crescendo e a cidade está precisando de mais varredores, né? E assim, não é só mais funcionários, eles precisam ser bastante aí cuidado, né? Tem que ter o IPI deles, tem que ter o protetor solar e ver direitinho a carga horária, né? Porque ontem tava aí os funcionários da prefeitura, né? As ADHs, as meninas da operacional, né, para poder estar fazendo a reivindicação junto com os vereadores da queda de horário, né, de 8 para 6, conforme era o ano passado, né? Mas veremos, né, o que vai ser feito, né? Porque falar que tá do lado das meninas do sistema operacional, do pessoal da varrição da boca para fora, né? Do linguão, todo mundo mas eu quero ver aqui, ó, no papel, na caneta, né? Porque falar até papagaio fala. Se eu pegar o meu ratinho ali e começar a ensinar ele a falar, se lerdar, até o Fred fala. Então, gente, temos aí essa boa notícia, né? Desses 120 mil reais que vai ser destinado para câmeras de segurança e iluminação para os cemitérios. Aí, quem sabe a gente fica livre, né? Só, gente, que a situação não é só monitoramento. Não é só monitoramento, porque como eu disse para vocês, eu aproveitei que eu já peguei o prefeito ali mesmo, na rua, então já pegamos, já falando também a respeito dos andarilhos, a respeito da situação do Mercadão, ou seja, tudo que eu falei ontem na live, eu aproveitei e falei pessoalmente com o prefeito e junto com o Guinho, que estavam os dois juntos, né, ali no velório. Então, gente, a gente tem que ver direitinho, porque eles me informaram que tem muitos prefeitos de cidades vizinhas, isso até eu já falei aqui nas lives, que dão a passagem para o andarilho, ele vem para Alfenas e vem e fica. Só que o problema da cidade de Alfenas não está ficando somente nos andarilhos, porque geralmente quem é andarilho de verdade, eles são itinerantes, eles não têm parada, eles não ficam só numa cidade, né? Conforme eles pegam carona, eles pegam passagem, eles vão para outra cidade, eles sempre estão em modo itinerante. Mas o que está infestado mesmo a cidade de Alfenas é os cracudos. Os cracudos é que tá bem complicado, viu? Os usuários de drogas. E infelizmente eles ficam pedindo na rua, ficam agredindo as pessoas, ficam xingando. Eu mesma essa semana fui xingada porque um chegou perto de mim, eu fui levantando vidro, ele chacoalhou uma canequinha que ele tava na mão, falei, não tem. Me xingou. Agora imagina só, igual a menina me relatou, que eles estão deitando na frente das mulheres no Mercadão,
né? Às vezes tá ali a barraca de fruta, eles passam, pegam uma maçã e saem andando. É complicado, né? Bom dia, Luciana Souza. Bom dia, Tati. Bom dia, Fábio Ferreira. Bom dia, Pati Fernandes. Gente, também a respeito ontem, da reunião da Câmara dos Vereadores. Ontem, a Câmara dos Vereadores estava uma paz. Uma paz. Graças a Deus não teve nenhuma confusão, não teve nenhuma gritaria, A única gritaria que teve foi a vereadora Idalina, que foi ovacionada, né, na fala do vereador Ednilson Francisco, né, que parabenizou ela pela trajetória de vida dela, que todos nós sabemos a trajetória da Idalina. É bobo de quem bate de frente com a mulher daquela envergadura, daquele caráter, né? E queiram distorcer falas dela e queiram colocar palavras aonde não tiveram. Bobos de quem queira fazer isso, né? Também o vereador Thales Gomes fez a leitura, né, de uma carta aberta ao público, né, destinada à vereadora Idalina, também parabenizando ela, né, pela sua trajetória de vida, falando a respeito da distorção que foi feita, tentando jogar uma cortina de fumaça em cima de certas situações na cidade. Gente, vereador Braz, para variar, o meu mandato não é meu, o meu mandato é do povo, pelo povo, para o povo, mas nós não estamos vendo isso, né? Braz, eu particularmente nunca sentei para conversar com você, mas pelo que eu estou vendo, que eu estou estudando, ser vereador de internet, de foto, no maquinário, na máquina, isso não te traz voto. O que te traz voto é você começar a cuidar do seu bairro, né? Lá do Jardim São Carlos, que está infestado de mato, os predinhos que está infestado de mato, barata, escorpião, redes de esgoto, tudo entupida, cuspindo esgoto para tudo quanto é lado. Quando você começar a olhar realmente para o seu povo que votou em você, você pode ter certeza que eu vou sentar aqui e eu vou falar: Braz, agora você fez uma coisa que presta, parabéns. Agora, enquanto eu tô vendo que você só tá da boca para fora, eu vou sentar aqui e vou continuar criticando. Vou continuar criticando a habitação. Gente, eu não tenho nada contra os funcionários da habitação. Com o Mauro, né? Eu precisei dele, eu e o meu marido no ano passado nos tratou muito bem. O Danilo também nos tratou muito bem. O Danilo, toda vez que eu preciso dele, o Danilo me trata muito bem. Mas cadê o material de construção para as reformas das casas? Cadê as emendas impositivas e positivas que são destinadas para a Secretaria de Habitação, né? Como vocês sabem, o ano passado teve chuvas de vento, o Santa Rita arrebentou, né? Com muitos telhados e ninguém teve ajuda da prefeitura, né? Quem teve que correr atrás e resolver os seus problemas foi os moradores, e teve até mesmo um desentendimento entre ele e o Dunga, porque o Dunga estava correndo atrás para ajudar as pessoas e simplesmente não tinha. O Dunga deu um tapa na mesa e falou: cadê os 50 mil que eu destinei para habitação? Para onde que tá? 50 mil reais não dá para comprar só telha, não, dá para comprar muita coisa, muito cimento, muita argamassa, né? Mas onde está o dinheiro? Gato comeu, que ninguém viu. Gato sumiu. Quando realmente tiver aí só vereadores influenciadores, Jéssica, parabéns pelas suas palavras, parabéns mesmo. Então, infelizmente, nossa cidade vai ficar como tá. Vocês viram aí a matéria que eu fiz
foi no domingo à noite, de 2 cachorros rosnando um pro outro? O PT, PL, um fica se atracando com o outro, e a cidade de Alfenas, cadê a verdadeira situação para a gente resolver os problemas da cidade? A gente não vê. Aí vem com problema de racial. Tudo bem, a gente precisa ter consciência racial, mas a gente não precisa botar isso em foco na cidade e esquecer dos problemas que realmente precisam ser falados. A gente precisa ser feito o verdadeiro Ubuntu. O que é o verdadeiro Ubuntu? É quando eu assisti uma vez um filme feito na Angola, que todas as crianças foram colocadas juntas para fazer uma corrida. E todas essas crianças, na hora que deu o tiro para cima, para elas saírem em largada e tá aí falando qual que é o vencedor, vocês sabem o que aqueles meninos todos fizeram? Todos se deram a mão e chegaram na linha de chegada juntos. Isso é o verdadeiro Ubuntu. Por quê? Porque todos têm vontade de vencer, mas todos têm vontade de ver os seus colegas crescer. Juntos, vencer juntos. Isso é a verdadeira alma do Ubuntu. E olha que eu já assisti muito filme angolano, muito filme africano, muito filme de escravidão, né? Ouvi muito meu pai, né, a família do meu pai falar a respeito dos escravos da fazenda. Então, não mexe com quem tá quieto, porque eu sou uma enciclopédia humana, hein? Vamos lá, gente, mais alguma coisa? Graças a Deus, a Idalina merece. Conheço ela desde os 5 anos de idade. Caçar com ela, vai caçar comigo também. Nada. Caça com você só não, caça com a cidade inteira. Só quem não conhece a Idalina para saber. E eu, gente, já falo para vocês aqui. Se dependesse de mim, a Idalina seria a nossa candidata a prefeita. Né? Se dependesse do Dr. Denis lá da Alzira Velano, ela seria a nossa candidata a prefeita, porque é uma pessoa completamente técnica, honesta, merece chegar lá no topo da nossa prefeitura, porque eu vou falar uma coisa para vocês: se chegar uma Idalina, gente, até arrepio, se chegar uma Idalina na cadeira do executivo, vocês vão ver o que é Alfenas se transformar, viu? Porque ali ela junta povos, ela junta pobre, que ela já ajudou muito, ela ajuda ricos, ela ajuda todo mundo, ela não tem classe, não tem cor, não tem ninguém, e ela é uma pessoa, quando a gente senta para conversar, a gente fica assim, olha, para aprender tudo que ela tá falando, né? Então, Idalina, parabéns, embora eu acho que ainda não tinha sido o horário, né, a hora certa para essa monção, mas já que teve essa monção, essa congratulação para a senhora, meus parabéns, né? Aplaudi ontem, aplaudo hoje, vou aplaudir amanhã porque a senhora merece, certinho? E a polícia prende e a justiça solta Tati Novaes. Então, Tati, infelizmente a situação tá bem complicada com o nosso judiciário, né? Outra coisa também que eu vou falar para vocês, eu vou colocar aqui na bio, assim que eu terminar eu vou colocar o link. Tá sendo feita uma enquete da Associação Comercial. Até eu já passei para vocês aqui no mês passado. Vou estar colocando novamente para vocês estarem respondendo a enquete. Se vocês acham que como está a segurança pública da cidade de Alfenas, a nossa segurança melhorou, diminuiu, você está se sentindo seguro na cidade de Alfenas? Como que está o comércio de Alfenas? Está seguro? Não está seguro? O aumento do sistema prisional da nossa cidade, né, com a desativação dos presídios da região, veio todo mundo para cá. Vocês acham que o aumento do sistema prisional de Alfenas tem
influenciado positivamente ou negativamente na imagem da nossa cidade. Então eu preciso que você, cidadão alfenense, ou você que vem aqui na nossa cidade fazer compra, passear, responda essa enquete, tá bom? Assim que terminar aqui, eu vou colocar o link na descrição da bio dessa live, certinho? Gente, eu vou ficando por aqui porque já são 11 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Vamos ficando por aqui e logo, né, eu vou estar voltando aos sorteios da gente. Edson Vitor, estão mais preocupados em fazer fotos bonitas do que estar preocupados com a população alfenense. Como diz jornalista Boris, isso é uma vergonha. Então, Edson, infelizmente, nós não estamos tendo políticos, né? Nós estamos tendo influenciadores, como disse aí a Jéssica. Nós precisamos de pessoas para estar influenciando positivamente a nossa cidade, né? Tá olhando para o pessoal lá da Volta da Ferradura, tá olhando para o pessoal lá do bairro dos Bárbaras, né? Tem que estar olhando para o pessoal lá do Barranco Alto, que precisa de uma assistência maior, o pessoal da Serrinha, o pessoal do Mandaçaia, o pessoal do Coruja, que são tudo de longe, mas são tudo esses distritos que fazem parte da cidade de Alfenas, né? Lá do bairro do Matão. Quem mais? Eu tô esquecendo algum distrito aí? O pessoal tem falado bastante também do Lagoa Prateada, que tem o condomínio lá, que outras pessoas moram lá também. Até parece que quem morava lá falaram para mim que o Décio Paulino mudou de lá. Não sei se é verdade, mas diz que as estradas estão terríveis. Ou seja, saudade da época do povo, né, do Pedro do Itapuã, né? O pessoal veio, mandou mensagem para mim, falou: Franciele, o Pedro Itapuã estava fazendo um trabalho tão bom, o Pedro, então é difícil as pessoas estarem olhando, focando só em política, partido, e tá esquecendo o que é realmente de necessidade na nossa cidade, que é a cidade de Alfenas. A cidade de Alfenas está precisando dos nossos políticos e os nossos políticos estão se atracando um contra o outro, né? Mas, gente, vou ficando por aqui, certinho? Sérgio Martins, é verdade, eu trabalhei com ela e posso falar que ela é digna de respeito, né? E é triste a gente ver... a gente fica com mancha roxa e ela fica com cada mancha roxa pelo pescoço, pelo braço, né? Aquelas manchas de sangue, né? Quando ela fica muito nervosa. Então a gente tem que pensar muito bem antes da gente atacar uma pessoa por, às vezes, um lapso de gravação, alguma coisa que surgiu errado, né? Se tivesse o histórico de controvérsias, de polêmicas, a gente poderia falar, não, tá errado e pronto, acabou. Mas quando não tem, vai fazer o quê, né? Gente, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Renata, vai mantendo a gente informado em relação à saúde do seu irmão, tá? Fico muito feliz de saber que a cirurgia dele, gente, o irmão dela sofreu um acidente, né? De sábado para domingo, o qual a motorista fugiu. E se Deus quiser, logo ele vai estar em casa e com a saúde 100% reestabelecida, certinho? Então, mais uma vez, gente, vamos começar a prestar atenção em fazer as conversões, vamos prestar atenção sempre em seta, né? Porque, infelizmente, os motoristas da cidade de Alfenas não estão dando seta, estão virando de qualquer jeito. Ruas e avenidas, eles, ao invés de estar sempre à direita ou à esquerda, para poder estar dando aí vazão para as pessoas, né, tá circulando, não, querem andar no meio da rua e ali o trânsito de Alfenas está afogado, infelizmente, de péssimos motoristas,
péssimos motoqueiros que simplesmente só estão preocupados com a velocidade e com a pressa deles, não está preocupado com a vida alheia, né? Igual essa moça, que ela deveria ter, além de parar e ver a situação, ela deveria ter estacionado o carro dela melhor e deveria simplesmente ter acionado o socorro, deveria ter visto que situação que estava, mas não, né? Foi igualzinho que eu falei para vocês no acidente do mês passado. A SW4 bateu no Agile. Falando nisso, eu não tive mais notícias do rapaz do Agile. Bateu contra a casa e parece que deu um corte na cabeça, ele desmaiou. Se alguém souber aí, né, quem que é o dono do Agile, certinho, o amigo vai fazer cirurgia hoje, peço orações. Isso, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe ele, viu? Tiago, fica aí com Deus. Não tem polícia para combater os motoqueiros que andam perturbando todos nós. Então, até aquelas motocicletas, aquelas motorizadas, né? Simplesmente a gente tá vendo elas ainda pela rua. E elas passaram do lado de uma viatura da guarda municipal ao invés da guarda. Ops, tem que ir. Você tem habilitação? Você tem aí carteira A ou ACC? Ela tá emplacada? Não tá. Você tá de capacete? Não tá. Infelizmente, eu vou ter que estar guinchando a sua bicicleta. Não fez. Passou do lado. Do lado. Mas eu só sou jornalista e tô aqui para falar o que vocês pensam. Certinho? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe aí grandemente a semana de todos vocês, certinho? E vamos lá pro Ubuntu. Que Deus abençoe todos vocês e que todos vocês vençam.